Existe vantagem em iniciar uma pós-graduação antes mesmo de concluir a faculdade? Será que dá para aprender em uma pós-EAD tanto quanto em uma pós-presencial? Será que uma pós-graduação ainda faz sentido hoje em dia ou um diploma hoje não serve mais? Prazer, meu nome é Everton Teles, esse é o Formei Agora, o podcast da Faculdade Líbano. E hoje eu estou com uma convidada aqui que começou lá atrás, no setor administrativo, mas sempre com o sonho de trabalhar na área da saúde. Trabalhou por muito tempo nesse setor administrativo, vendeu bolo, tudo isso com o foco de continuar na área da saúde. Hoje ela tem um estágio e um emprego garantido. Eu só quero te adiantar que o emprego garantido dela vai proporcionar a ela 600% de aumento salarial. Estou aqui junto hoje da Juliana Cavalcante. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Everton? E aí, o que você achou da apresentação? Gostou? Gostei. A gente pode começar com essa pergunta justamente, né? Você trabalhava no setor administrativo, você fez uma faculdade em administração, mas você sempre almejou a área da saúde. Conta pra gente como que foi essa história, de onde veio essa motivação, esse desejo pela área da saúde. Não é algo comum, então é uma particularidade sua. Então conta um pouco pra gente. Na verdade, foi desde pequena, sempre quis, né, ir para essa área, poder... Eu não sabia, na verdade, eu não sabia nem se eu queria ser psicóloga, né, porque o enfermeiro hoje, ele é um pouco disso também. Com né? certeza. Então a gente acaba tendo muitas histórias assim. Mas foi uma coisa que, desde pequena, já foi para poder ajudar as pessoas. Então, como eu sou filha única, e minha mãe e meu pai sempre passou pelo SUS, tinha aquela dificuldade, né? E muitas vezes eu via como eram tratados. Eu queria ter um jeito de estar do lado de dentro e poder ajudar. Então, hoje eu estou no lugar onde eu queria. Hoje eu cheguei aonde eu almejei, que no caso, sendo auditora. Entendi. E eu imagino que a sua adolescência, né, sua infância, você deva ter passado por vários desafios, vários obstáculos, né? E que te levaram, inclusive, a tomar a decisão de começar uma faculdade em administração e não na área da saúde. O que te levou a essa motivação de começar na área da administração? Você já tinha um desejo da saúde antes da faculdade ou esse desejo passou a preencher seu coração depois da faculdade? Na verdade, eu trabalhava numa padaria e eu ouvi a pessoa me falar assim, mas é muito difícil se formar. Você não vai conseguir. E isso foi bem desafiador para mim, né? Que eu falei assim, não, pera, então eu vou fazer o seguinte, vou me inscrever numa faculdade. Foi quando eu iniciei a administração. Só que sempre mantendo foco. Acho que para muitas pessoas, inclusive para amigas minhas que eu trabalhei junto na área administrativa, há um ano, 2 anos atrás, mais ou menos, para elas sempre foi essa dificuldade de manter o foco. Por quê? Hoje em dia, a maioria, não todos, mas a maioria já tem filhos ou quer construir uma carreira depois que já teve os filhos. Aí tem questão de marido, tem questão da casa. Então, assim, sim, é difícil. Não vou mentir, mas eu, por exemplo, a minha filha ela tinha 1 ano e pouco quando eu comecei a administração. Então, se você sabe quem é o seu suporte e você pode contar, que no caso, na época, foi a minha mãe, até hoje é ela, fica mais fácil. Só que você tem que entender que pode vir, sim, os obstáculos e como que você vai fazer para ultrapassar esses obstáculos. Eu passei pelos obstáculos na administração, fazendo administração, então sempre mantive isso. E aí, quando veio a questão da enfermagem, eu já estava dentro, no primeiro, vamos dizer assim, que eu subi um degrau, vi como que era a área da saúde, que eu trabalhava auxiliar administrativo, né? Então eu vi como que era e eu falei, não, tem um outro lado, não tem só a enfermeira assistencial, tem a enfermeira também auditora. E foi quando eu vi que o auditor faz tanto quanto uma assistencial, né? Então foi ali que eu vi que eu poderia ir. Entendi. E você teve a oportunidade, igual você disse, né? Você trabalhava no setor administrativo dentro de um hospital.
Então, isso acabou te ajudando a ter uma visão que talvez outras pessoas do setor administrativo não tenham. Então, você acabou tendo essa visão e reforçando, talvez, aquele desejo antigo de não deixar que as pessoas, igual seus pais foram atendidos pelo SUS, e talvez até num descaso, você não permitir que essas pessoas vivessem a mesma coisa. Foi daí mesmo que partiu esse desejo? Sim, foi desse modo mesmo. Ao ponto de ter essa visão em casa, né? Ter essa experiência e acabar querendo ajudar as pessoas lá fora. Entendi, perfeito. E aí, beleza, você na área administrativa, né, tudo certo, e aí você optou por iniciar uma faculdade de enfermagem. Bom, aquela pessoa lá atrás disse para você que uma graduação era impossível, que era muito difícil de concluir e tudo mais. E agora você optou por fazer a segunda. Exato. Como que foi essa decisão? Quantos anos sua filha tinha? Como é que era o cenário para você enfrentar mais uma faculdade? O cenário era fazer a transição de carreira. Eu Perfeito. estava num setor que era autorização de guias, algo do tipo. Então, para mim ir para a área de enfermagem, mesmo, foi um pouco mais difícil. Então, é aí que eu entro a questão do obstáculo. Eu tive que escolher se eu realmente queria aceitar os obstáculos e chegar onde eu almejava, ou se eu ficasse ali. Tanto que eu tenho exemplos das meninas que trabalharam comigo, estão até hoje lá. E eu fui umas que incentivaram elas a fazer faculdade. Transição de carreira é difícil, não é fácil. Mas se você tem aquele foco, eu sempre vou manter foco, você consegue. Então, foi daí que eu quis, vou fazer enfermagem, porque eu quero fazer uma pós-graduação em auditoria. E naquela época... Isso para você já era claro? Já era claro. Desde o início, antes da faculdade? Já era claro. Por quê? Porque o pessoal falava assim, as pessoas falavam assim, e quem fez administração ouve ou já ouviu, tá fazendo, já ouviu, né? Que a pessoa fala assim, administração, quando a gente faz administração é que a gente não sabe para onde vai, para onde quer. A administração fez eu chegar onde eu estava, onde Perfeito. Eu estou hoje. Perfeito. Que a auditoria não deixa de ser parte administrativa também. Sem dúvida. Então, eu acabei vendo que eu conseguia sim. Então, eu acabei dando continuidade, né, de poder fazer a enfermagem. Olha, desculpa te interromper, mas eu quero te fazer um convite especial. Talvez você não saiba, mas na Líbano nós temos mais de 950 cursos divididos em 9 áreas do conhecimento. E talvez algum desses cursos tenha tudo a ver com o seu momento profissional. Por isso, eu quero te fazer um convite a acessar nosso site e conhecer nossos cursos. Quem sabe você não encontra o seu? Acesse o QR Code aqui embaixo e também clique no link na descrição do vídeo para que você possa ser direcionado ao site e conhecer nossos cursos disponíveis. Agora, vamos voltar ao episódio. A gente acabou pulando uma parte importante, Juliana. Sim. Na verdade, você vai saber melhor do que eu das partes importantes da sua vida que vale a pena ser lembradas. Mas no seu processo de fazer a faculdade de administração, você precisou encontrar formas de renda extra. Porque imagino que as coisas estavam apertadas em casa, existiam muitos obstáculos. Como é que foi esse processo? Mais uma vez, ter que sair de casa, abdicar de estar com a família, de cuidar da sua filha. Como é que foi esse processo? Como é que foi esse processo decisório na sua vida? Primeiro, tentei colocar ela numa creche. Uhum. Então, eu tive essa oportunidade de conseguir colocar ela na creche. Só que eu fazia faculdade à noite. Então, quando eu saí do meu outro serviço, que na verdade era um estágio administrativo, tinha acabado o contrato, eu falei assim, e agora? O que eu faço? E venhamos e convenhamos, né? Eu tive a minha filha com 26 anos. Então, 25 mais ou menos. Então, assim, eu ouvia muito a questão de, você já tá velha pro mercado. Eu falei, não, vamos ver o que eu vou fazer para dar continuidade à minha faculdade e continuar e chegar onde eu quero. Então, o que eu acabei fazendo? Fui vender bolo. Fiquei 2 dias só em casa, pensando no que eu ia fazer. Fui vender bolo na rua, então eu vendia de manhã e vendia à noite, durante o dia. E aí, o que é legal, que eu aplicava o que eu estava aprendendo na faculdade. Gestão de tempo, logística, porque era eu que fazia, era eu que
ia comprar as coisas, era eu que administrar transportava recursos. tudo. Então, assim, eu consegui, nesses 10 meses mais ou menos, conseguir essa renda e pagar a minha faculdade na época, que também era EAD. E era uma graduação EAD. E aí deu certo. Mas assim, foi difícil, mas foi. Entendi. Mas aí você conseguiu, você permaneceu vendendo bolo por quanto tempo? Uns 10 meses, mais ou menos. E Basta. não era só bolo, era lanche, era suco natural. Levava meu carrinho, ia lá no trem. Bastante tempo, hein? Nossa, ouvia muita coisa, meu Deus do céu. Bastante tempo. E isso reforça pra gente que, às vezes, será que a gente passa a quantidade de dificuldade suficiente? Será que vale a pena a gente tá reclamando? Às vezes tem uma pessoa do seu lado, às vezes até mesmo quem está ouvindo agora pode se sentir motivado quanto a isso. Porque às vezes a gente fica olhando somente na televisão, quem tá no holofote, né? Uhum. Pessoas famosas. E a gente esquece de olhar as pessoas como a gente, que passam tanta dificuldade quanto a gente e que acabam vencendo. Mas muito bem, você passou por isso, conseguiu vencer e, como eu disse, né, abdicou de várias coisas na vida para poder estar onde está. E eu acho que é isso mesmo. Ao longo da vida, para a gente alcançar determinados resultados, a gente tem que abrir mão de outras coisas, né? E isso é normal. Mas beleza, aí você começou a fazer a faculdade de enfermagem e trabalhando no hospital como no setor administrativo. Beleza. Qual foi o momento em que você tomou a decisão de que você iria dar o próximo passo, que é aquele que você já havia planejado lá no início? Foi quando eu tive a certeza, quando eu ouvi, na verdade, dos próprios pacientes quando falavam comigo no telefone, falavam assim, por que você não vai para a área de enfermagem? Não fica aí escondida. Vai para a área, vai para... Vem cuidar da gente, vem, sabe, assim. Então, aquilo me motivava mais. Vem cuidar da gente é muito forte, hein? Nossa, tem uma paciente que eu lembro até hoje, eu não vou falar o nome dela, mas era uma que eu lembro com muito carinho. Ela tinha várias comorbidades, então ela conversava comigo, né? E aí foi a partir até dela, por quê? Agora que eu tô até me recordando, o marido dela trabalhou na auditoria. Olha só. Só que ele era auditoria, mas ele não era enfermeiro, não era médico, nem nada. Era a parte... Não era nada, não, desculpa, gente, não é nem isso. Era, assim, ele era de um outro ramo, né? Vamos dizer assim, uma outra atuação. E era auditoria. Então, assim, eu achei muito legal. Então, eu fui conversando bastante com ela. Às vezes, eu ficava 2 horas no telefone com ela. Perfeito. E maravilhosa. Então, assim, ela foi uma vamos dizer, da luz, sabe? Das luzes que veio para mim, assim, que daria, sim, para mim. Uma coisa que eu almejava lá atrás, que eu ficava assim, não, será se vai, não vai? Não, eu vou tentar, vou. E aí eu tive a certeza mais com ela mesmo. A sua faculdade ela é AD? Essa que eu estou fazendo hoje, não. Presencial. Ela é presencial por ser enfermagem. Entendi, Presencial. entendi. E qual foi a reação dos seus colegas quando você disse que iria começar na pós-graduação? Você é doida. Mas quais eram os motivos deles? Você é doida, você acabou de terminar a administração, tá quase terminando enfermagem, pra que você vai fazer isso? Vai cuidar da sua filha, que é sempre isso, né? Uhum. Vai cuidar da sua filha, vai passar um tempo com a sua filha, vai passar... E a minha filha, graças a Deus, eu sempre conversei muito com ela, e ela falou assim, mãe, vai, você vai conseguir. Então, assim, e é até um exemplo para ela, porque se amanhã ou depois eu não estiver... ela, pelo menos, eu vou deixar um pouco de coragem, sabe? Para ela poder ir atrás mesmo. Então, eu passei a absorver coisas boas e as negativas eu usava como críticas construtivas. Como combustível. Então, eu ia, né? Mas, assim, meus amigos, nossa, na hora me criticou muito. Não, você não tem perfil para isso. Sério. Só que aí a gente tem que lembrar que quem realmente fala que a gente tem perfil é aqueles que a gente está querendo se dedicar. E não aqueles que só estão assim do nosso lado, mas não sabem muito da sua vida. Perfeito. Né? E aí a gente usa isso para poder responder a primeira pergunta que a gente fez no podcast. E logo em seguida você vai me responder se hoje eles continuam com a mesma opinião, tá? Uhum. Existe vantagem em fazer uma pós-graduação antes mesmo de concluir a faculdade? Existe. Existe? Existe. Eu indico, porque assim, eu terminei a administração
quando eu vi que eu poderia iniciar a pós-graduação, eu falei assim, vou pesquisar. Aí eu sempre via que tinha os valores absurdos, porque a faculdade de enfermagem também já não é tão barata. Aí eu ficava, tá bom, vamos ver. Aí eu conheci a faculdade Líbano. Jogando no Google mesmo, viu, gente? Foi jogando no Google. E eu sou daquela pessoa, assim, que vai lá, que tem que ver no Reclame Aqui, tem que... Eu olhei tudo. Uma pessoa normal atrás, sabe assim? Querendo cuidar do seu dinheiro para não ser jogado fora. E hoje eu digo com toda a precisão. Não me arrependo. Porque eu pesquisei, eu olhei, então eu vi que as pessoas falavam muito bem. E me inscrevi, né? E quando eu me inscrevi, eu vi que realmente me ajudou muito, porque assim, muito flexível. Não tem aquela coisa assim, atividade para entregar tal dia. Chega disso. Nossa, gente, olha, só eu sei. Esse final, esse 8º semestre, só eu sei como que tá, viu? O TCC que eu diga. Mas assim, tal dia tem que entregar. Atividade, prova final. Então, assim, não teve... E aí eu falava assim, caramba, nossa, que legal. Então eu tinha o tempo de cuidar da minha faculdade, né? E tinha o tempo de cuidar da minha filha e de casa. Isso foi muito bom. Me ajudou muito. Nossa, você não faz ideia. Então, assim, o que me motivou mais, assim, a estar com a faculdade livre, eu ainda já pretendo fazer outra futuramente. Ainda não sei, mas futuramente, tá, gente? Aí eu pretendo fazer outra ainda, mas eu sempre indico para as pessoas, né? Eu falo assim, faz a faculdade Líbano. Eu fiz. É assim. Eu até mostrava. Eu falo assim, é assim. Porque às vezes, você falando, a pessoa fala assim, será que é? Uhum. Eu abria o notebook e falava assim, é aqui, aqui as atividades, prova, o conteúdo, porque o conteúdo, você tem que ler? Tem que ler, gente. Sim. Tem a parte que tem os professores também, né? Tem. Só que você também tem que ler. Então, assim... É bem tranquilo, bem mais fácil de entender, não fica aquela coisa que muitas vezes, vamos falar sério, né? A gente vai para uma faculdade presencial e às vezes não tem nem muito o que falar. Acaba repetindo muitas coisas. Eita. Entendeu? Então, eu que já estou na 2ª graduação, eu já sei. Então, assim, ali... Muitas matérias poderiam ser descartadas. Exato. Né? Tem muita matéria, assim, que não tinha nem necessidade. Né? Se você já abordou no 2º semestre, você está abordando hoje novamente. Se tivesse um outro olhar, beleza, mas não tem. Né? É o mesmo olhar. Então, você acaba pagando 2 vezes. Essa é a verdade. Você paga, né? Mas, enfim, tem que ser os 4 anos, E a pós-graduação na Líbano, ela me deu essa flexibilidade, ela me deu um olhar diferente, né? De um curso EAD, de uma pós-graduação EAD. E hoje qual que é o comentário das pessoas? Que antes você era doida. E agora que você fez pós, onde você já chegou, onde vai chegar, qual que é o comentário que eles têm, que eles fazem agora? Como que faz? Mas eu já tenho... tem uma que trabalha comigo, eu não vou falar o nome dela, mas quando ela vê, ela sabe. Tem uma que trabalha comigo que fala assim, gente, mas eu mandei mensagem, eles falaram assim, não, você tem que estar pelo menos no último ano, para dar tempo, tal, né? Aí, porque ela tá fazendo enfermagem, então realmente, gente, devido ao Corém, tem que ter no mínimo aí 6 meses, tá? E qualquer graduação, no caso. E aí eu falei assim, então faz assim, espera o último, né? E aí você faz, só que ela tá no 2º ano ainda. Nossa, falta muito tempo. Beleza. Aí depois a gente conversando, Ai, Ju, eu tenho curso, eu sou formada em RH. Tá dando mole. Gente, de 2 anos, graduação, é graduação, tá? Falei, faz a pós-graduação, ela quer ir pra qualidade. Então, falei, faz. Ela falou assim, esse ano eu vou ver se eu consigo fazer então a partir do semestre que vem. Eu falei, faz, vai ser a melhor coisa. Porque você já é formada em alguma coisa. Então ajuda muito. Então, às vezes, as pessoas acham... Por isso que eu falo, gente, tá vendo? Eu fiz administração, falaram que não sabia para onde que eu ia. A administração me ajudou a fazer também a pós-graduação. Entendeu? Para estar na área de enfermagem ou auditoria que hoje eu quero. Então, assim, é uma escadinha. Então, me ajudou muito nessa questão. E o pessoal hoje pergunta, como que faz? Como que é? E aí eu mostro como que é. Aí eu mando o telefone, eu falo, entre em contato. Pergunta primeiro. Aí depois às vezes eu nem falo muito,
né? Para elas ver que é verdade. E aí a Thaís, por exemplo, foi uma da... Acabei falando o nome dela. Tudo bem, Thaís, não tem que se preocupar, não. Beijo, te amo. Tá bom, que existem milhares de Thaís, tá tranquilo. Mas tudo bem. Aí eu falei, então você faz e dá continuidade com a enfermeira, pelo menos você já vai ter a sua pós-graduação. Então, assim, para ela também vai dar certo. Sim. E ela entrou em contato, né? Igual eu tava falando, ela entrou em contato, ela viu, nossa, eles são bem atenciosos, tá? Eu falei assim, são bem tranquilos. Você acha que eu ia indicar coisa ruim pra você? O pior que eu sou dessa, gente. Eu sou muito dessa. Já viu que eu já falei que eu já fui lá no Reclame Aqui, eu já fui saber da faculdade, quanto tempo tá, como que é, se o pessoal realmente tá aprendendo. Eu sou aquela cliente chata mesmo, que realmente vai ter clientes chatos, que vão querer saber aonde estou colocando o dinheiro deles. E ainda mais eu, que não tinha nem dinheiro direito, mas queria continuar com o meu sonho, como que eu ia colocar, desperdiçar, vamos dizer assim, numa coisa que eu nem pesquisei, nem sei como que é, as pessoas não falam bem. Tempo, dinheiro. Tempo, dinheiro. Porque por mais... é AD, é do seu tempo. Mas é tempo. Uhum. Porque vai ter um final de semana que se você está fazendo a faculdade e está trabalhando, na semana você não vai conseguir fazer. Verdade. Entendeu? Não sei que você faz no horário do almoço, mas a gente também precisa cuidar da saúde mental. Verdade. Então, no final de semana, você vai ter que tirar um final de semana para poder fazer e estudar. Com certeza. Você tinha comentado, fora das câmeras, que outras pessoas que você conhece e que concluíram a enfermagem, já tem algum tempo que elas estão desempregadas. Quanto tempo que você mencionou? Uns 6 meses, mais ou menos. Pois é. Conseguiu o serviço esse ano. E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla que, infelizmente, a graduação ela já não é mais um diferencial. E é quase que obrigatório. Muita gente tem e isso não é suficiente para poder capacitar uma pessoa. E nem tem lugar, talvez, no mercado para abraçar todo mundo, enfim. E aqueles que continuam, né, a estudar, têm a formação continuada, é aqueles que prevalecem. E agora essas pessoas elas já te procuraram para poder pedir ao conselho, dica? Então, na verdade, essas pessoas, a questão delas não terem conseguido emprego a partir do momento que estavam com o Corém é porque elas não tinham pós-graduação. Aí, meu Deus. Que hoje, gente, já foi o tempo que era obrigatório um ensino médio, já era o tempo que era obrigatório uma graduação. Hoje está sendo uma pós-graduação. Você tem que ter pós-graduação em alguma coisa, nem que seja de 6 meses, de 1 ano, mas daquela área que você quer entrar, você tem que ter pelo menos o mínimo do conhecimento, né? Então, elas não conseguiram por conta disso. Só que na época, aí foi quando também foi um dos motivos que eu comecei a procurar a pós-graduação. Eu falei, gente, eu preciso correr atrás da pós-graduação. Porque se eu terminar a enfermagem e depois eu não conseguir emprego, como que eu vou fazer? Eu larguei do meu antigo serviço, pedi o desligamento, estou como estagiária. Arriscou tudo, né? Arrisquei tudo, sabendo que eu poderia perder, estava ciente disso. E eu falei assim, como que eu vou dar continuidade? Então, era exemplos que estavam acontecendo e que eu tive o olhar, sabe assim, de ver mesmo, o olhar crítico e falar, não, peraí, daqui a pouco eu estou no 8º semestre. Como que eu vou arrumar serviço? Verdade, se você se antecipou. Então, assim, e outra, gente, não adianta ter só o técnico, não, de enfermagem. A partir do momento que você vira enfermeiro, já é uma parte de gestão. Você precisa da pós-graduação. Estou falando dessa área que é a área que eu tô, né? Mas se você for ver, a maioria, se for conversar com outras pessoas, a maioria é isso. É triste saber que as pessoas às vezes demoram para poder acordar. Só que a boa notícia é que você vai precisar de pelo menos só mais 6 meses. Então, se tiver 6 meses a mais de dedicação, para quem dedicou 4 anos, o que são 6 meses? E agora 8, né? Pois é. Então, assim, 8 anos. Meu Deus do céu, é muito tempo. Então, assim, e aí você mencionou sobre, você primeiro fez uma faculdade AD, agora você está fazendo uma faculdade presencial, fez pós-EAD, tá. Agora você já tem as 2 vivências, né? Agora a pergunta que nós fizemos também lá no começo, já que uma grande parte das pessoas que procuram a gente são pessoas que também estão buscando conhecimento. Uhum. Estão procurando, né, aumentar seu arcabouço, né, ter mais conhecimento, mais bagagem. E você acredita, você defende que com uma pós-EAD dá para aprender tanto quanto numa pós-presencial? Dá. Dá sim. Inclusive, por eu estar no estágio de auditoria, eu
eu via muita coisa assim que eu falava, nossa, gente, eu não sabia que tinha isso. E aí eu ia perguntar para minha enfermeira, nossa, na auditoria tem isso e isso. Tem, você não sabia? Não, não sabia. E eu tava vendo os conteúdos da Líbano. Então, assim, eu ficava, caramba. Então, foi uma coisa... E você acaba procurando mais, se aprofundar mais, assim, né? E você consegue aplicar, sim, no seu serviço, no seu emprego. Então, quando você tá já na área, é mais fácil. Por quê? Qual é o que eu vejo também em questão dos meus amigos? Você tá naquela área e, por exemplo, o seu chefe, seu gestor, quer uma coisa a mais. Mas você não está atualizado. Se você está atualizado... E os conteúdos da Líbano é bem atualizados. Eu achei muito legal isso. Então, assim, se você está atualizado, você consegue até mostrar, né, uma coisa a mais para o seu gestor e você ser promovido. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque eu vejo muito isso mesmo, essa escassez, sabe? Tem gente que, por exemplo, não quer nem atuar na área, necessariamente. Ela só está querendo só conhecimento. Uhum. Então, é correto afirmar que você aprendeu coisas novas diferente da faculdade. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que difundir a ideia. Uhum. Mas, para aqueles também que querem praticar também, o material é bem objetivo. Sim. E você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Sim. Não é isso? Isso. E beleza. Agora você está numa situação que vai permanecer por alguns meses apenas, até você concluir sua faculdade, que você está fazendo um estágio, né? E você trabalhava no hospital, agora está em outro hospital. Me corrija se eu estiver errado, tá, Juliano? É isso? Na verdade, eu sou de uma operadora de saúde Isso. E faço auditoria em loco em um outro hospital. É isso. Aí, daqui a alguns meses, você vai se tornar uma auditora. Exato. E uma das coisas que eu disse é que você terá 600% de aumento no seu salário. Então, assim, é um aumento absurdo, enorme, e eu acho o melhor dessa história é a previsibilidade, que é, você está fazendo estágio, mas já te deram a garantia de que isso vai acontecer. Isso. Só está esperando o seu certificado. Então, enquanto tem alguns que vão esperar a faculdade de enfermagem terminar para depois procurar alguma coisa para poder fazer, você vai concluir, vai pegar o seu Corém e pronto. Exato. Já vai estar com essa posição. E como é que isso vai ajudar e contribuir para a sua família como um todo? O que vai mudar na sua vida esse cargo? Poder trabalhar menos tempo, né? Mas ter uma condição melhor, ter estabilidade. Me conta, como é que tá essa expectativa? Nossa, nem me fala. Eu falo assim, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar viajar. Porque, gente, eu sempre trabalhei de domingo a domingo, sempre. Eu sempre trabalhei desde os meus 14 anos de idade. Então, assim, hoje eu tô com 34. Então, assim, poder trabalhar de segunda a sexta, feriado, eu não trabalhar, é uma coisa boa. Porque eu sei o que é trabalhar de domingo a domingo. Então, assim, eu vou ter meu horário de entrada, meu horário de saída, à noite eu vou poder ficar com a minha filha, eu poder sair, eu poder, né, viajar no final de semana, ou feriado, alguma coisa assim. Comprar um carro novo. Comprar um carro novo. Trocar de casa. A minha filha, com 15 anos, ela quer ir pra Disney, vou poder proporcionar isso pra ela. Que isso, o presente hein? dela. Que isso, hein, Ashley? Estourou, hein, Ashley? O presente dela, ela tá super empolgada, falta pouco. 5 anos, espera. Vale a pena ter incentivado a mamãe, hein? Hã? Nossa, ela falava assim, ai, minha mãe tá tão feliz. É. Gente, passa isso pros seus filhos, viu? Que olha, é muito bom. Então, assim, é uma coisa que vai... Gente, ó, você pensa, não tá me ajudando só na parte financeira. Lógico, vai me ajudar muito, 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 muito mesmo. Ajudar a minha mãe, ajudar meu pai também. Poder até pagar um plano de saúde para eles hoje. Para poder ter mais assim, agilidade para fazer alguns exames, né? Porque não, dependendo do exame, realmente no SUS demora. Uhum. Não é uma coisa assim tão fácil. Mas, querendo ou não, vai me proporcionar aí um lazer também, né? Tranquilo, vai te dar eles. um conforto muito maior. Na verdade,
ela é uma experiência de vida que você talvez não tenha nem sonhado mesmo, sabe? Tipo, não tenha nem conseguido vislumbrar, mas que ela chegará. Mas se eu não tivesse com a pós-graduação também, eu não ia conseguir, viu? Eu não conseguiria. Porque se eu terminasse a faculdade, mesmo estando lá, eu tenho que fazer a pós. Perfeito. E aí perfeito. eu não ia conseguir ficar como enfermeira auditora. Perfeito. E eu não posso deixar de mencionar um aspecto também que nós conversamos fora das câmeras, né? Que foi só um momento, mas eu percebi que por você ser uma cristã, por você acreditar em Deus, você teve fé o tempo inteiro para que você, a partir do momento que você passasse por esses obstáculos, por esse deserto na sua vida, que uma hora Deus iria te honrar. Mas que isso aplica até mesmo para quem não é cristão, que para você colher, você tem que ter um bom plantio, você tem que plantar bons frutos e que essa resposta ela não vem imediatamente. Essa resposta ela nem sequer é óbvia. Mas para que tudo tenha pelo menos a possibilidade de acontecer, é preciso que tenha plantado bons frutos. E eu acredito que você também tenha essa clareza de que Deus estava olhando para você o tempo inteiro. Ele nunca esqueceu de você. Como é que funciona essa sua ligação com Ele? O quanto que você devota essa sua trajetória? Você chegou a desacreditar em algum momento? Enfim, conta pra gente como é que foi esse processo. Nossa, nesse tempo, gente, eu cheguei sim a desacreditar. Inclusive, eu não falei fora das câmeras. Porém, eu tive uma época de depressão. Nossa, sério? Sério. Fiz tratamento. Então, assim, para muitas pessoas isso pode ser mais difícil ainda. Por isso que eu falo, se você tiver o foco, eu vou manter sempre isso, o foco. E a pessoa para quem você o seu suporte, tanto em casa ou fora, você consegue tudo. Então, a minha ligação com Deus foi isso. E o que me aproximou mais também foi minha filha. Que a minha filha hoje ela é coroinha, então ela consegue mostrar para mim que existe a fé. Que existe, tem ou não, Deus não vai dar de mão beijada. Se você não correr atrás. Com certeza. Entendeu? Então, essa minha ligação, assim, foi o que me ajudou também, né? A estar aqui hoje. Graças a ele. Muitas pessoas agora estão vivendo um período de muita dificuldade, né? Que a gente às vezes a gente esquece até mesmo de ser grato pelas coisas que a gente tem, né? Uhum. E você já passou por poucas e boas. Opa! Principalmente com esse aprendizado, com a depressão, né? Sim. Quais conselhos que você daria para essa pessoa que talvez não esteja enxergando a luz no fim do túnel, sabe? Ela não sabe o que fazer. Às vezes tem pessoas que estão desempregadas, tem uma família, enfim, não sabe o que fazer. De acordo com a sua experiência, como que você acha que essas pessoas poderiam se portar daqui para frente? Olha, por exemplo, pessoas desempregadas, no caso, quando eu estava trabalhando na rua, eu via que muitas pessoas perguntavam: nossa, mas você tem filho? Você está vindo por causa do filho? Está vindo isso aqui? Não, era por causa da minha faculdade, estou pagando minha faculdade. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está lá na rua sentada, ela só está precisando só conversar, ou te passar uma experiência, ou simplesmente você passar a experiência para ela. Às vezes, a ajuda não está dentro de casa, é verdade. E eu que tive depressão, eu posso falar que a minha mãe e meu pai são pessoas, assim, do antigo, né? E eu sei que muitas pessoas que passaram ou passam por depressão sentem isso. Por quê? Porque sempre vão achar que é frescura. E não é. Então, assim, você que está passando nesse momento, não é frescura. Se você não está conseguindo o seu seguro em casa, vai lá na rua, vai na praça, vê se tem uma pessoa sentada, tenta conversar, né? Ou vai ver, sei lá, num parque, vai num parque, vê os cachorros brincando. Que aí, quando você está com a mente mais tranquila, você consegue pensar mais. E o tranquilo, assim, você vendo coisas boas, não você estando dentro de um quarto, que é horrível, você está dentro de um quarto escuro, você só vai pensar coisas que
sabe? Que não vem a questão. Então, você estando num parque e vendo, por exemplo, um cachorro, uma família brincando, você fala assim, nossa, que legal, eu queria estar assim. Vou ficar perto daquele cachorro, vou ali, tal. Aí você começa a ver que as pessoas também têm experiência. E às vezes tem outras pessoas que estão passando por isso que pode te ajudar. Entendeu? Então, assim, é compartilhamento, é conversar, é saber se realmente, ó, eu não tenho seguro em casa, eu vou fora. Se eu puder pagar um psicólogo. O tratamento realmente não é assim, vou mudar de um dia para o outro. Não é. Você vai ter que aceitar também os seus defeitos, né? E saber e aprender com as suas qualidades. Que uma coisa que eu tive muita dificuldade, que eu tô ainda tentando até hoje, no processo, é questão de aceitar elogios. Porque me derrubou muito antes, né? Eu não aceitava elogio, eu sempre achava que eu estava fazendo errado. Autossabotagem pesada. Exato. Então, assim, imagina. E aí hoje eu estou aqui falando para pessoas que podem estar passando por isso, é muito legal para mim. Assim, é gratificante, eu fico muito honrada, porque eu passei por isso. Eu tive esse desafio e eu passei. Perfeito. E o processo vai ser todo dia, tá, gente? Não vai ser de um dia para o outro, pode ter certeza disso. Mas que existe uma luz no fim do túnel. Com certeza. Se você continuar caminhando, vai dar certo. Às vezes é muito difícil caminhar. Às vezes é muito difícil até mesmo levantar. Mas, para quem acredita em Deus, existe um Deus que está te olhando nesse momento. Verdade. Juliana, qual que você enxerga que é o seu próximo passo? Pessoal, profissional, o que você almeja? Porque até então, na nossa conversa, era muito vislumbrado e desejado este momento que você vai viver daqui a alguns meses. Mas que você tinha sonhado até aí. E a partir de agora vai ser só vislumbre, vai ser só aproveitar, só curtir. Como é que você imagina? Gente, tem um meme que eu vi esses dias, que as minhas amigas quase me mataram. Eu falei assim, que eu vi um meme e falava assim, nossa, 8º semestre, tá acabando. Qual pós eu vou fazer agora? Qual faculdade eu vou fazer agora? Aí eu, pelo amor de Deus, não faz isso. Você acabou de terminar a pós. Aí eu falei assim, não, gente, acho que eu vou querer estudar mais, não sei. Mas, hoje, e daqui, pelo menos no mínimo aí, uns 2 anos, no mínimo, eu quero aproveitar o que eu batalhei nesses 8 anos. Quero viajar. Quero comprar minha casa, por mais que eu seja filha única, tenho a casa garantida, é a casa dos meus pais. Então, eu quero ter a minha casa, quero ter, poder viajar com a minha filha. Eu passo isso para ela também, falo, filha, ó, quando você começar a trabalhar, corre atrás, se eu puder ajudar, eu ajudo. Não vou ajudar sempre, que é para quebrar a cabeça mesmo, igual eu quebrei, porque senão não dá valor. E é tão, nossa, libertador. Hoje, libertador. E quando eu falei pra minha enfermeira, que hoje ela não tá mais comigo, Ana, um beijo, que eu falei que eu ia te mandar um beijo. Eu falei assim, hoje eu estou realizada. E o que eu tive medo era de encontrar pessoas que me derrubassem. E hoje eu tenho certeza do que eu quero e para onde que eu vou. Então, assim, hoje o que eu quero... Não, hoje não. A partir do momento que eu já tiver com o meu 40, tudo bonitinho, é desfrutar tudo isso que eu passei. O que eu conquistei, sabe? É chegar numa praia, caipirinha, cervejinha, né, filha? Caipirinha, água de coco, né? É olhar assim e olhar pro céu e falar assim, Deus, obrigada. Eu cheguei aonde eu queria. Muito bom, muito bom. E... sem contar levar as cédulas todas pro quarto, ficar jogando pro alto, assim, fica assim, Deus, a gente nem mexe com dinheiro mais, gente, assim, é tudo Pix. Tem um monte de celular. É Pix. Juliana, qual conselho que você daria para as pessoas que estão vivendo algo que você viveu? Como, por exemplo, uma transição de carreira, a insegurança, devo começar outra faculdade, devo começar uma pós-graduação, o que me garante que eu vou ter resultado que eu não tive até agora? E fazer uma transição de carreira é muito complicado, é delicado, precisa ser planejado. Então, quais conselhos que você daria para essa pessoa que está neste momento de vida? Planejado, pesquisado e você saber onde você está entrando. Porque muitas pessoas, às vezes, querem fazer transição de carreira
por causa devido a chefe, gestão, colegas de serviço. Gente, colega é colega de serviço, mas a gente passa o dia todo com eles, né? A gente passa mais tempo no serviço do que em casa. Com certeza. Então, se você quer fazer uma transição de carreira, primeiro você pesquise. Qual área que você está indo, aonde você vai entrar, se realmente você sabe fazer aquilo que estão pedindo. Se você não sabe, pesquisa, então, aonde você pode conseguir. Porque se você tiver pelo menos um mínimo de conhecimento, para você vai ser mais fácil. Agora, se você só está saindo por sair, não vai adiantar, né? Perfeito. Então, a transição de carreira, eu acredito que é isso. É você fazer o seu planejamento, é você conhecer, é você estudar antes, porque é uma próxima vida que você vai passar lá, talvez. Com certeza. Não é? Com certeza. Então, pode acontecer muito isso. Sim. Então, é isso, né? É isso. Juliana, quero te dar um presentinho. Um presentinho da Liga. Opa, eu quero. Tá? Isso aqui não é cenográfico, tá bom? Lindo. Dá uma olhadinha nesse presente. Ai, Pode meu abrir, Deus. fica à vontade. Deixa eu tomar água, gente. Vou até tomar água. Colocar aqui do lado pra você. Deixa eu ver. Abre aí e vê o que você acha. Ai, que lindo. Eu já gostei da caixa, gente. Eu já ia levar essa pra mim. Olha, filha. É minha, tá? Já vou avisando. Deixa eu te explicar agora. Ai, que lindo. O que você acha que você ganhou? O que tem a ver esse chocolate com você? Gente, eu amo esse chocolate. Eu sou apaixonada por esse chocolate. Tem um motivo. Tem um motivo. Um motivo? É. Star, estrela? Estrela? É isso? Não? Aham, é isso mesmo. É? O que você acha? Sou uma estrela hoje? Obrigada. O nome desse chocolate é Five Stars, né? 5 estrelas. Oh, meu Deus. Na verdade, é o que nós da Líbano somos, porque afinal de contas nós somos nota máxima no MEC, então são 5 estrelas. Verdade. E nós estamos com uma aluna nossa aqui que também é 5 estrelas. Então obrigada. tem tudo a ver. Juliana, queremos te agradecer por você ter topado o convite para estar nessa conversa com a gente. Sabemos que você tem uma filha para poder cuidar, tem mais estudos para poder aprender, mas mesmo assim você tirou um tempo para poder estar vindo conversar com a gente, tá bom? Muito obrigado, espero que essa conversa ela venha a ajudar muitas pessoas, venha a dar direcionamento, e eu espero que a sua vida, o seu desfrute, ele seja sempre contemplativo, sempre visando a Deus, sempre com um olhar de gratidão por tudo aquilo que você passou, porque você venceu, Juliana. Amém. Você venceu, tá bom? Tá bom, obrigada, muito obrigado. Viu? Deus abençoe. Amém. E para você que ficou até aqui, eu quero te agradecer, tá bom? Por você ter acompanhado esse episódio até aqui. E a única coisa que eu quero de você agora é que você compartilhe esse episódio. Não precisa fazer mais nada. Compartilhe esse episódio com uma pessoa que você conheça e que talvez esteja num momento de transição de carreira. Não sabe o que fazer a partir de agora. E que talvez com essa conversa ela tenha um norte do que fazer. Talvez ela encontre uma luz no fim do túnel. Um grande abraço. Te espero no próximo episódio e fique com Deus.